Momento de reflexão. Meu amado e querido irmão, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Eu me chamo Elizabeth, tenho muito prazer em falar com você. Estou aqui para trazer mais um conteúdo da Palavra de Deus para você. E hoje eu quero ler aqui no livro, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, que diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. E o apóstolo Paulo, meus amados, quando aqui ele está se referindo aos judeus, que os judeus tinham todo zelo pela lei. Os fariseus, eles queriam fazer tudo, eles faziam de propósito ali algo que lhes favorecesse. Mas o povo mesmo, povão como se diz, eles seguiam aquela lei porque era o tempo da lei de Moisés. E aí vem Cristo, vem uma nova aliança, mas eles não entenderam. E o apóstolo Paulo diz que daria tudo para que eles entendessem, para que fossem salvos. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele tinha zelo por Deus, mas não com entendimento. É tanto que perseguir os cristãos para ele achava que estava fazendo algo bom, cumprindo a lei, cumprindo as leis daquelas autoridades que mandavam ele ir. Ele compartilhou, ele concordou, ele consentiu na morte de Estevão. Então, ele era zeloso, mas porém não com entendimento. E nós vemos depois que ele se converteu, depois que ele teve encontro com Jesus, de como ele fala, de como ele se arrepende. Ele chega a dizer que ele é o principal dos pecadores, pelo que ele fazia. Então, meus amados, as pessoas dizem que amam a Deus. Todos dizem, se você conversar com uma pessoa, a menos que ele se declare ateu, mas se você conversar com uma pessoa, ela sempre vai dizer que ama a Deus. Tem uns que dizem assim: eu conheço Deus, eu sou de Deus desde que eu nasci. E a palavra de Deus não diz isso, porque Jesus Cristo disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. O novo nascimento que as pessoas não entendem, elas têm zelo de Deus. Eu tinha zelo por Deus, mas eu adorava as imagens de escultura, porque eu acreditava que aquilo era real, aquilo era certo, aquilo era verdadeiro. Eu acho que já falei isso aqui no canal, de certa vez que a minha irmã estudava com uma professora que era crente. Aí ela chegou em casa dizendo que a professora tinha dito que as imagens de escultura não valia nada, que era de pedra, de madeira, de tantos materiais, mas era uma obra das mãos dos homens. E eu acreditava no poder daquelas imagens. Eu fazia promessas. Eu acreditava naquilo. Então eu escandalizei. Eu achei que aquela mulher estava falando uma blasfêmia. E ela estava falando a verdade, mas eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. Então tem muita gente, meus amados, zeloso, mas sem entendimento. Não é todos os caminhos que levam a Deus, não. Porque Jesus Cristo é o único caminho. E ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o apóstolo Paulo aqui estava lamentando, porque ele amava muito os judeus, que eram os seus parentes. E ele queria que eles se convertessem. Mas eles não
aceitaram a palavra, eles não aceitavam porque eles achavam que estavam fazendo certo. Então, meus amados e queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar nela para que nós não sejamos enganados. E que Deus abençoe você e até uma próxima vez, se o Senhor Deus nos permitir.